Bom, então, o tema é mineração e meio ambiente, que eu vou abordar aspectos em gerais da mineração com relação ao meio ambiente. Começando aqui, existe a interação entre a mineração e o meio ambiente? Eu vou dizer para vocês que sim, com certeza, a mineração tem interface direto com o meio ambiente. Primeiro, porque nós dependemos dos recursos naturais para fazer mineração, né? Nós mineramos recursos naturais que, inclusive, são finitos, ou seja, eles têm fim. E aí está a principal importância da gente cuidar muito bem da natureza, do meio ambiente onde a gente está interferindo. Não só digo isso como a mineração em si, mas também como um cidadão, né? É muito importante a gente estar aí cuidando do nosso meio ambiente, porque garantir que as gerações futuras vai ter os mesmos privilégios que nós temos de respirar um ar puro, de ter um rio para tomar um banho no final de semana, no feriadão prolongado como esse, né? E a gente causa alteração no meio ambiente, sim. Seria hipocrisia da minha parte dizer que não causa, porque a gente causa. Essa alteração ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Isso a depender de vários aspectos, tanto de valor de empresa para empresa, até de garimpo para garimpo. Existem garimpos que sim, são garimpos controlados, muito bem trabalhados, né? Mas existe garimpo que faz um tipo de lavra, vou usar o termo selvagem, né? Que é aquela só intenção de um retorno econômico sem se preocupar com o meio ambiente, né? Com as interferências que causam. A gente também traz uma alteração de cenário, quando a gente, principalmente, por exemplo, o open pit, né, que é a lavra de cava a céu aberto, visualmente causa um impacto no meio ambiente, já que a gente provoca cavas dentro no solo, né? A gente traz também alguns impactos socioambientais. A gente tem muita interface com a sociedade, com a cidade em que a mineradora está inserida. Então, trazemos aí impactos com relação à mudança de perspectiva, um local que não tem uma mineradora, principalmente quando é uma mineradora muito grande, quando ela se instala na cidade, ela traz muitos impactos com relação à economia, né, geração de emprego. As pessoas têm a tendência de buscar se desenvolver dentro da área da mineração. É o caso, por exemplo, de Marabá. A nossa faculdade ela foi construída por incentivos da Vale, né, na época, justamente para poder gerar mão de obra local. Então, o nosso curso de engenharia de Minas ele está ligado aí no início, né, a uma empresa que se instalou no local, e isso foi um impacto socioambiental que a mineradora trouxe. A gente também, com o meio da mineração, a gente não traz somente impactos negativos, trazendo também aí a questão de preservação e controle ambiental. Um exemplo disso é a Floresta Nacional de Carajás, que, se vocês puxarem por curiosidade, abrem lá o Google Earth e dá uma olhada nas imagens de satélite, e vocês vão perceber que onde a mineradora está instalada, né, onde tem as cavas, é um impacto pontual, vamos dizer assim. O desmatamento naquele local é pontual, e a mata ao redor está toda preservada. E se vocês forem ver em outros lugares que não tem mineração, por exemplo, ou pode ser interferência do agronegócio, alguma cidade que tenha o forte, né, seja o agronegócio, vocês vão perceber que o impacto no meio ambiente é muito maior, visto que precisa de muitas áreas desmatadas para geração e desenvolvimento do negócio. Então, a mineração ela tem com responsabilidade
de ter esse controle ambiental, tá dentro da carteira de trabalho do engenheiro de Minas, está dentro do escopo de uma mineradora. Antes da gente abrir qualquer mineradora, a Brisa, ela pode até dizer isso com mais propriedade que eu, né, já que ela está aí no ramo da consultoria, ela trabalha com esse tipo de interface mais com relação à abertura de uma mineradora, né, desde a fase inicial. Antes de você entrar com a mineração, tem todo um processo, um protocolo a ser seguido. A gente tem que garantir desde o início e que no final durante a nossa operação, até o final, a gente vai trabalhar dentro dos padrões e recomendados aí pelos órgãos e fazendo a preservação ambiental, a preservação dos aspectos sociais também. E a gente, como mineração, tem justamente esse cunho, essa responsabilidade agora de trabalhar dentro do desenvolvimento sustentável, até porque algumas relações comerciais é dependente disso. Alguns acordos comerciais somente são fechados quando tem a garantia que a mineradora trabalha dentro dos padrões de sustentabilidade. Então, mais do que adquirir um produto, mais do que adquirir um material advindo da mineração, ele tem que ter, vamos dizer assim, um processo anterior de garantia de que aquele material ele saiu de uma forma correta, ele saiu de uma forma segura, mitigando o máximo os impactos que ocorrem para a retirada daquele material. Aqui eu elenquei algumas das operações dentro da mineração que geram impactos, não necessariamente são as que geram mais impactos ou menos impactos, mas do meu ponto de vista são operações que precisam ter um olhar mais aguçado, né? Precisa ter um cuidado maior, porque visto a visão de fora, ela é mais, são operações que são mais sentidas para quem é leigo, porque são impactos, os impactos que elas geram são perceptíveis facilmente. Então, eu vou aqui abordar um pouco sobre a expressão vegetal, a perfuração e desmonte, geração de rejeito e com relação aqui também aos aspectos de emprego e economia. Bom, primeiramente falando aqui da expressão vegetal, esse é um nome bonito para o desmatamento, né? Para quem não sabe, a expressão vegetal é o desmatamento controlado. Dentro da mineração, antes de chegar no minério, tem fases anteriores que é a exposição do solo, né? Onde está contido o material de interesse. E nessa fase a gente precisa fazer o desmatamento controlado, retirada da vegetação, para expor esse solo. E dentro dessa operação, assim, para mim particularmente, eu só tive um contato mais real, mais a fundo, quando eu vim para o mercado de trabalho. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área, eu acho que cerca de 6 meses, e eu aprendi bastante coisa. Eu acho que é uma oportunidade até para a nossa universidade se aprofundar um pouco mais nessa área, visto que, mesmo que seja mais uma área de engenheiro florestal em si, mas o engenheiro de Minas está conectado ali diretamente. A gente tem, sim, essa responsabilidade de garantir que essa supressão vai ser realizada do jeito certo. Então, quando a gente vai se preparar para fazer o desmatamento, tem que ter muito cuidado com relação à fauna. A gente tem que garantir que os animais que estão naquela floresta, eles fujam antes de começar a derruba de árvores, por exemplo. É feito todo um processo de afugentamento de fauna e de coleta também de informações da fauna que é contida naquele local, até para ter um controle ambiental do qual o impacto a mineração está causando na fauna naquele determinado local.
Então, existe um controle nessa área de expressão vegetal de afugentamento e de mapeamento, além do cuidado, caso haja algum ferimento em algum animal devido ele não ter conseguido fugir ou não saiu do local antes que fosse feito o desmate, né? Então, tem que garantir que esse animal ele vai ter cuidados necessários, vai ter que ter atendimento por médicos veterinários. Então, assim, é uma etapa muito, muito delicada e tem que ser trabalhada com muita responsabilidade. Aqui entra também a questão da flora. Não é só chegar e derrubar a árvore e tirar e limpar e tá tudo ok. Não, nesse aspecto a gente tem a responsabilidade aí de garantir que toda a flora que havia naquele local, ela vai ser mapeada e dentro do que é possível fazer na hora do fechamento de mina, por exemplo, dependendo do tipo de fechamento de mina que é determinado pela empresa, né? Garantir que a gente vai conseguir voltar com os aspectos naturais após esse fechamento. Então, vou supor, determinado local tinha uma castanheira. Eu tenho que saber que aquela castanheira estava naquele local e que no final da vida útil da mina, quando esse local já não tiver mais operação de lavra, essa castanheira ela tem que voltar de alguma forma para aquele lugar. Então, tem todo o protocolo de mapeamento de espécies que tem no local. O cuidado com a madeira é muito importante, principalmente quando essa madeira ela tem um superficiário, né? Tem um dono dessa área, então é preciso fazer o processo de romaneio. O que é isso? É tirar as toras e mapear, colocar a identificação, qual é o tipo de madeira, que é referente àquela tora, quem é o dono dela, quem é o superficiário, porque tem um processo ou de devolutiva por superficiário, né, ou a gente devolve, ou então essa madeira ela é doada para alguma instituição, para fazer escolas em determinados locais. Então, tem que dar uma destinação o mais correta possível para essas madeiras. Não pode ser queimado, não é permitido fazer a queima dessa madeira. E, além disso, com a supressão, a gente faz a exposição do solo. Antes, era uma mata. Então, questão de drenagem, permeabilidade da água da chuva era de uma forma. Quando você expõe o solo, você deixa ele vulnerável. Então, tem que ter muito cuidado com relação à erosão, a causar erosão no local. Tem que ter muito cuidado também com relação à contaminação de águas de rios ou nascentes, para garantir que não vai ter interferência ou o mínimo possível. Então, é importante fazer, caso tenha algum tipo de garapé ou rio próximo, é importante fazer e manter o monitoramento dessas águas, tem que ser periódico, para garantir que nada da mineração vai interferir naquela água, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de causar o mínimo de impacto possível nesse sentido. Aqui, a perfuração de desmonte, eu até coloquei essa imagem bem feia mesmo, assim, de um desmonte bem feio, para exemplificar o quanto que a gente tem que ter cuidado nessa operação, porque ela causa impactos que são muito sentidos, tanto pela parte da fauna quanto pela parte da sociedade, que são vibração, emissão de poeiras e gases e de ruídos. Então, é muito fácil ser perceptível esse tipo de impacto. Então, um desmonte, um desmonte feito de uma forma incorreta, não controlada, ele causa aí bastante incômodo aí na sociedade e no meio ambiente. Tanto por meio de vibrações. Uma dica que eu dou para vocês pesquisar na internet sobre a Kilroy's. A Kilroy's ela é uma mineradora que fica muito próximo da cidade. Tipo, a área da lavra fica a cerca de 500 metros da cidade, então é muito próximo.
e a maior mineradora de ouro a céu aberto, acho que do Brasil ou do mundo. Então, a produção dela é muito alta. Isso requer um furo, né? Uma perfuração com um furo muito largo, então demanda muito explosivo. E aí no início causou bastante impacto no meio ambiente. Teve problemas tanto com a poeira e os gases que eram emitidos, chegava na cidade as cinzas e o cheiro também incomodava, a poeira, e a vibração também causava rachadura nas casas. Então, eles tiveram que investir bastante em tecnologia de perfuração e desmonte para garantir que esse desmonte seja o mais controlado possível, usando todos os artifícios que hoje tem, né, de tecnologia nessa área, que são aquelas linhas silenciosas, espoletas eletrônicas, isso tudo ajuda a ter um controle maior dessa operação. Aqui, a geração de rejeito, como eu falei, né, está muito visado esse tipo de operação. Hoje, as pessoas estão muito assustadas. Quando se fala em mineradora, ela já tem a impressão de que toda mineradora vai ter uma barragem de rejeito. E não necessariamente isso acontece, né? E aqui, por exemplo, na empresa que eu trabalho, aqui a gente não tem uma barragem de rejeito, a gente tem, são lagos, né? Então, é feito em cavo, não, como eu posso dizer, são bacias já abaixo do nível do solo. Então, a gente não faz o ateamento, então não é uma barragem, não tem uma contenção. A contenção é natural do solo, então muda um pouco a perspectiva aí o que é conceitualmente também, e também com relação ao impacto, né? Tem que ter um controle muito maior quando se é uma barragem. Então, essas barragens, ela traz aí tem uma energia armazenada muito grande, porque tem um volume, dependendo da produção, né? É um volume muito alto de rejeito que fica contido dentro de uma barragem. Então, é uma energia que fica presa. E no momento que essa energia é liberada, ela se solta com muita velocidade, que foi o que aconteceu com Brumadinho e com Mariana. Todo mundo viu, né, essa situação. Eu creio que todo mundo ficou sabendo, até pela força que ganhou na mídia. Muito cuidado, quem trabalha nessa área tem que, eu indico assim, ter uma expertise muito elevada, até para garantir que todos os impactos eles vão ser mitigados, que o processo inteiro vai ser controlado, para evitar esse tipo de acidente ambiental que traz uma situação muito triste, né, para a sociedade, para o meio ambiente. O impacto é muito grande. E também tem a questão de que nem todo rejeito ele é inerte. Tem alguns rejeitos que ele causam aí interação com o meio ambiente ou com a água, e pode provocar alguma mudança química, né? E isso é muito negativo. Então, esse tipo de material que é de rejeito tem que ter um controle maior, até questão de acidez, enfim. E também tem a questão de contaminação do solo, né? Essas bacias de contenções aí de rejeito, elas têm que ser muito bem controladas, tem que ter uma estrutura, uma infraestrutura muito boa para evitar que tenha surgências, né, nas paredes. Que são surgências? São como se fossem vazamentos, são vazamentos nas paredes de contenção. E como eu falei, nem todo material é inerte. Então, se for um material que não seja inerte ou um material que seja ácido, pode causar um impacto muito grande aí no meio ambiente. Aqui, por fim, aí, falando um pouco sobre emprego e economia, a mineração, quando ela chega no local, ela traz uma mudança de cenário. As pessoas já ficam na expectativa de ter um emprego. Então, vamos dizer que o peso, a responsabilidade, nesse sentido, é muito grande. Porque as
pessoas já veem que a mineradora ela é obrigada a empregar as pessoas da cidade, e ela é obrigada a garantir o desenvolvimento socioeconômico, ela é obrigada a melhorar a economia, porque senão ela não vai estar aqui. Entendeu? Se ela não atender esses requisitos, ela não pode estar aqui na nossa cidade. Então, a mineração, ela traz, sim, esse impacto aí com relação às perspectivas socioeconômicas, até meio que uma dependência econômica ela traz, porque dependendo do porte da empresa, né, gera muitos empregos, então toda uma sociedade depende daquela mineradora para se sustentar. Então, quando a mineração ela encerra sua atividade, mesmo ela não tendo mais trabalho ali, ela tem que garantir que quando chegar nesse fim da vida útil, a sociedade no local onde ela está instalada, ela vai conseguir sobreviver sem a mineração. Então, por isso é muito importante essas ações comunitárias, desenvolvimento da parte comercial. Tem muitas empresas que investem na questão do artesanato local, para que as pessoas, a sociedade em geral, elas consigam ser independentes da mineração, né? Para que no final de sua vida útil ela tenha o menos problema possível nesse aspecto. Bom, então agradeço aí, tá, pessoal? O que eu tinha para falar, como eu falei, era rápido, assim, era mais um apanhado geral do que a mineração pode trazer aí de impacto, mas eu fico aberta a questionamentos e pode ficar à vontade, pode interagir, tá? Se ficou alguma dúvida ou se quer que eu explore algum dos tópicos mais, fica à vontade. Oi. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Pode mandar aí no chat, a gente lê também. Ou deixa para o final para a gente fazer uma criminância também. Mas vamos lá, vamos ter essa interação. Você pode ficar à vontade, gente. Então, Eu tive a oportunidade de passear por algumas áreas, assim, mesmo eu tendo pouco tempo de formado, mas já trabalhei no beneficiamento, já trabalhei na expressão e hoje eu estou na operação de mina, então, assim, é, um pouco, eu tenho uma visão de um pouco de várias áreas e dos impactos que elas causam, então, se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. E pode interagir também pelo microfone, fica com vergonha não, tá todo mundo em casa. Zani, é muito bom tua apresentação, a gente sendo colega, né, de trabalho e etc, diária. É importante trazer isso, né, alguns conceitos também que você trouxe, como supressão vegetal, né, nem todo mundo conhece esse novo nome para desmatamento controlado, né? Então, quando a gente faz qualquer tipo de operação na mineração, a questão da retirada, que é o decapeamento e tudo mais, de uma certa forma essa supressão. Então, foi bem bacana você trazer esses pontos e eu vou dar continuidade, né, de acordo com a tua apresentação também. Você abordou outros fatores também, como a questão das barragens, né, que é muito falada hoje em dia, principalmente na nossa área, e como as pessoas podem, no caso o profissional, o responsável técnico, faz esse monitoramento da barragem, como é que ele faz essa mitigação do impacto, que não só no meio biótico, mas também envolvendo outros fatores. Eu espero contribuir com a minha daqui a pouco. Valeu, Brisa, obrigada. Pode mandar aí, gente.
Então, gente, para quem não me conhece, eu me chamo Brisa Parentoni, eu sou engenheira de Minas, né? Fui formada, formei lá com o pessoal da Unifespa, da mesma galera da Carajás, e eu vou falar um pouco sobre a questão de como mitigar, né, minimizar os impactos ambientais gerados pela mineração. A gente sabe que os impactos ambientais é uma coisa muito ampla, então, como a gente está envolvendo mineração e meio ambiente, eu trouxe mais para o lado da mineração e vou apresentar um estudo de caso que eu, como engenheira de Minas, elaborei para tentar fazer essa mitigação dos impactos, tá bom? Aí o Heron, ele está com a minha apresentação, ele vai passar para mim. Então, gente, tem medidas, eu vou tratar de dois pontos principais, que são as medidas mitigatórias e as medidas compensatórias de impactos ambientais. Tudo que a Zane trouxe para a gente, como é que a mineração é tratada e tudo mais. Antes de fazer qualquer estudo naquele local onde vai ser instalado o empreendimento, desde uma instalação prévia, uma instalação, uma licença prévia, uma licença de instalação e, posteriormente, uma licença de operação, a gente precisa, como responsável técnico, como engenheiro, estar elaborando programas, estudos, relatórios voltados a essas medidas mitigadoras e compensatórias dentro desses impactos ambientais que a mineração gera. Aí eu abordei aqui 3 frases, tá bom? 3 perguntas, no caso, em que consiste essas medidas, tais medidas, quais as diferenças entre as medidas e quais as instituições governamentais que dão respaldo para a gente, desde o mais alto escalão até órgãos municipais, que dão esse respaldo para o responsável técnico, para o minerador, para a mineradora, em relação a esses impactos ambientais e como a gente pode estar minimizando cada um deles. Então, eu coloquei brevemente aqui algumas coisas sobre em que consiste tais medidas, para a questão de conceitos, né, para vocês estarem ligados o que significa a brisa, o que significa uma medida mitigatória, o que significa uma medida compensatória, relacionadas a impactos ambientais. Essas ações, elas têm por objetivo, né, visar a redução ou, por casos mais específicos, a eliminação desses impactos ambientais oriundos da implantação, da operação, da manutenção ou até mesmo da desativação do meu empreendimento mineiro. Tem diferenças, sim, em relação a elas. A diferença é que as minhas medidas mitigadoras, elas são pré-estabelecidas antes da implantação do meu empreendimento. Eu trabalho nessa área, então a gente faz um estudo, faz um levantamento de informações sobre como é que essa medida ela vai estar como esse empreendimento vai estar impactando diretamente não só o meio ambiente, mas também como a sociedade em torno daquela atividade mineira. As medidas mitigadoras, elas são estabelecidas antes da instalação do empreendimento, elas visam a redução dos efeitos, né, negativos gerados pelo meu empreendimento. Então, independente de ser mineração, todo empreendimento causador de impacto ambiental, ele está sujeito a fazer estudos envolvendo e acrescentando essas medidas mitigadoras também. E tem as medidas compensatórias. Elas são aplicadas para compensar aquele meu dano ambiental, aquele meu impacto na paisagem ambiental. De alguma forma, né, os prejuízos e os danos ambientais que foram causados. Então, essas medidas elas estão relacionadas à implantação de um estudo mais elaborado, com a situação de informações bem mais coletadas ali ao entorno do meu empreendimento. Então, a gente tem que fazer um prodiagnóstico ambiental,
cujo objetivo é valorizar e interpretar cada possível impacto ali, cada possível impacto causado por qualquer tipo de atividade dentro do meu empreendimento mineiro. Você pode passar. As instituições que a gente tem, as instituições governamentais que dão respaldo para a gente estar elaborando algum estudo, algum programa, algum plano com ações mitigadoras de acordo com os impactos ambientais, vai desde do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o nosso CISNAMA, né? Aí, por hierarquia, vem a CONAMA, que é o nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente, todas as resoluções e normas estão dentro dessa CONAMA, então a gente, como responsável, a gente tem que estar ligado a isso, a empresa tem que estar ligada em relação a isso, deve ter um responsável para estar visualizando o que o Conselho Nacional de Meio Ambiente traz para a gente como informativo, qualquer tipo de alteração, mudança proveniente, né, de impactos causadores e proveniente da mineradora, eles têm que ficar respaldados dessas informações. Aí a gente tem o IBAMA, né, que é o órgão executor, que a gente tem que ter conhecimento também quando a gente está trabalhando dos órgãos que a gente vai tratar. O IBAMA o IBAMA é o que executa, o IBAMA é o que vai verificar como é que o empreendimento está, principalmente na mineração. É ele que chega lá, se o empreendimento não tiver legalizado, ele chega lá e queima tudo. É basicamente isso que acontece, principalmente nessas pequenas mineradoras, no caso, mineradoras de pequeno porte. Se o teu empreendimento não está legalizado, não está de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, eles chegam lá e acabam retirando equipamento, retirando os equipamentos numa frente de lavra, desativando acampamentos e desativando, entre outras coisas, funcionalidades dentro do teu empreendimento mineiro. Aí também tem o Cenobio, que é o que protege o patrimônio histórico, né, o patrimônio natural. Então, ele também está de acordo junto com o IBAMA. Aí a gente tem os órgãos locais, que são os nossos órgãos municipais, que aqui, no caso, é a SEMA, né? Então, nos outros estados tem outros nomes, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Os outros lugares, né, em alguns estados são nomes diferentes, mas abordam a mesma situação. Você pode passar. Aí aqui eu vim trazer um estudo de caso, são vários estudos que a gente elabora como profissional. Aí eu trouxe um estudo de caso voltado para uma licença de operação numa mineração de ouro, que eu fiz começo do ano agora. Ela passou pela secretaria, essas licenças que a gente aborda, para a gente mostrar os planos de compensação ambiental, planos de mitigação, elas passam primeiramente pelo município. Aí eu trouxe uma licença que eu elaborei, é bem superficial, gente, porque é muita coisa. É um estudo de 60 páginas que a gente tem que estar fazendo de acordo com o tipo de minério que você está abordando, o tipo de minério que a tua empresa vai estar abordando, tua empresa mineira. Então, nesse caso, eu trouxe um estudo de caso voltado à mineração de ouro, que é mais conhecido como os garimpos, né, que a gente conhece como garimpo. Esse garimpo, ele está se legalizando, no caso, né? Ele já vinha de retiradas ilegais, o garimpo era totalmente legal, a pessoa chegou e o empreiteiro chegou comigo e conversou, falando que queria legalizar. Então, ali já havia alguns certos impactos ambientais provenientes dessa retirada. Eu já peguei também outro estudo de caso, que foi uma outra situação, que a mineradora queria iniciar realmente do zero, que é o mais correto, né? Pela Constituição, pelo andar da carruagem. Aí você pode passar, Aaron. Aí aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, no caso,
no caso, como profissional da área, como a gente vai elaborar, se o engenheiro de Minas tem que elaborar, sim, essa parte ambiental, você pode ter a ajuda de um engenheiro ambiental, obviamente, mas quando pedem para a gente fazer, a gente tem que ter esse conhecimento voltado desde as ações mitigadoras, compensatórias, até os órgãos que nos dão respaldo em relação a isso. A primeira coisa que a gente faz em todo empreendimento de iniciação para uma licença de instalação ou para uma licença de operação, que é nesse caso, a de instalação é porque está do zero, ele vai começar desde o zero, são os mesmos estudos, mas tem algumas coisinhas a mais, de acordo com cada secretaria municipal de meio ambiente, então varia muito alguns termos de referência, varia de órgão para órgão, tá bom? Mesmo sendo órgãos municipais. Aí a primeira que eu peguei aqui foi a gente identificou na operação de lavra e nas operações de beneficiamento do meu material, da minha substância, do meu minério. Na operação de lavra, a gente começa com a atividade do decapeamento, né? Como a Zane falou dela, que tem que tirar aquela remoção da cobertura vegetal, né? Que é a supressão vegetal, que é do desmatamento em si, mas com nome mais bonito e etc. Então, tem essa primeira identificação, o que eu tenho colocado nos meus estudos ambientais diante do órgão governamental. Então, primeiro eu avalio a minha operação de lavra, desde o decapeamento, se tiver perfuração, você tem que analisar também os impactos que vão gerar dessa perfuração, se tiver desmonte com explosivo, que não é nosso caso é o nosso minério, é um minério garimpável, então ele não tem necessidade de alguns tipos de execução na atividade. A gente também tem a questão do carregamento e do transporte da nossa substância, normalmente causa sim um impacto ambiental nos nossos meios físicos e bióticos. Então essa análise ela é super importante. No nosso meio físico, a gente tem que estar dando uma olhada, tem que colocar no nosso estudo, então ele é indeferido o nosso estudo. Se a gente não colocar essas informações, são informações básicas, tem muito mais coisas, obviamente, mas como é uma coisa, um bate-papo, né, eu decidi colocar o que realmente importa. No meio físico, a gente tem que verificar a alteração da qualidade do solo. A partir do momento que a gente faz a remoção da cobertura vegetal, o impacto é o quê? É a alteração do nosso regime de escoamento, é a alteração da qualidade do nosso solo. A gente está tirando uma camada de solo. A gente faz o decapeamento para a abertura do empreendimento mineiro, a gente vai estar retirando sim. A diminuição da fauna, tem essa que a Zane comentou, tem esse impacto diretamente na fauna, né, na destruição do habitat dos animais, do pessoal, dos animais que moram lá, no caso, tipo, que habitam aquele meio, a alteração superficial da topografia. Depois que a gente faz essa retirada, tem a alteração da topografia. Aí, nosso caso, a alteração do relevo, né, que é a topografia, a instabilidade dos taludes. Então, de acordo com o avanço da nossa lavra, o avanço da retirada do nosso material, do nosso minério, tem essa alteração tem uma estabilidade no nosso talude. Então, tem que estar, o profissional ele tem que estar visando esse impacto também, né? Porque pode causar alguns problemas posteriormente dentro da lavra. Então, é uma coisa que vai puxando a outra. O desenvolvimento dos processos corrosivos. No caso, esse processo corrosivo, a gente, de acordo com a retirada do solo, ele vai ficando mais instável. Então, ele tirou aquela cobertura e a estabilidade dele vem. A alteração da qualidade das águas, tem a questão da qualidade das águas, que a partir do momento que a gente faz a abertura desse solo, a gente pode sim estar alterando de uma forma indireta, inicialmente, nossos recursos hídricos, de repente num lençol freático, de acordo com a lixiviação da retirada desse decapeamento no início do nosso processo. Alteração na qualidade de ar,
do ar, perdão. No caso, as nossas atividades pode gerar o levantamento de poeiras, né? Que a gente tem muita poeira, um levantamento de algumas atividades na operação de lavra. A gente tem esse o levantamento de poeira. Então, a gente tem uma alteração na qualidade do ar, né? Então, a gente tem também a exposição dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores diante a isso, porque o cara vai estar lá, então ele vai ter esse contato com tudo que vai estar acontecendo diante dessa atividade. Então, a gente pensa também no meio físico, no meio biótico, mas também a gente tem que pensar no ser humano que está lá prestando serviço, da pessoa, no colaborador que está lá também. Então, isso é uma questão de segurança também, que a gente tem que identificar como impacto dentro dos nossos relatórios e estudos. Também tem a geração de gases, né? De acordo com a atividade que você está fazendo, às vezes não gera. Se for uma perfuração, pode sim vir a gerar essa geração de gases e tudo mais, que são risco também, né? Um risco dá uma alteração no ar, no caso, altera o ar. Nesse caso, nesse estudo de caso, a gente está trabalhando com material garimpável, então não houve a necessidade de colocar algumas especificações, entendeu? Nesse caso, a gente trabalha com escavadeira, a gente faz abertura com uma PC, entendeu? Com uma pá carregadeira, com jatos d'água, então é usado também. Isso causa também um impacto diferente, uma alteração na paisagem lá da nossa área. Aí tem o meio biótico também, que é a supressão vegetal, que a Zane comentou, que é essa retirada, né, da minha mata virgem. Nesse caso, o empreendedor o minerador, ele já tinha retirado, então era tipo uma grande parte já estava desmatado, retirado de forma totalmente irregular. Então você tem que dar uma solução para isso, você tem que identificar o impacto causado ali e como é que tu vai mitigar aquilo, como é que você vai compensar aquilo, entendeu? Como é que você vai mostrar os teus estudos e teus programas ambientais diante de órgãos governamentais e instituições. Você tem que saber como lidar com esse tipo de situação. Você pode passar, Aaron. Aí aqui a gente vai falar ali é o inicial, né? A gente tem que ter essa pegada introdutória para identificar os nossos impactos ambientais, tanto no meio físico como no meio biótico, que no caso é a retirada da mata virgem, a modificação daquela paisagem inicial. Aqui a gente já começa com as nossas medidas mitigadoras, que são as medidas que a gente vai tentar diminuir aquele impacto ambiental de forma prévia, porque como ele já foi modificado, então você tem que estar tem que abordar de forma diferente, tá bom? Aí, a partir da análise e de síntese das informações levantadas, a gente consegue ter um dimensionamento de informações melhor para a gente colocar de que forma que aquela minha atividade e que etapas elas estão, em qual etapas está tendo mais impacto ambiental e como é que eu vou mitigar esses impactos diante de cada etapa. O conjunto das práticas a serem adotadas para cada área, são áreas específicas. Nesse caso, eu comecei com a área lavrada, já tinha uma parte lavrada, que no caso a gente pegou o impacto para o meio físico, meio biótico, da área lavrada, das áreas lavradas. Então, não sei se vocês já viram, garimpo são buracos, praticamente, que a gente fala. Devido à forma que eles começaram o empreendimento, de forma irregular. Então, foi de forma irregular e foi desproporcional de acordo com como eles iam retirando aquele minério, retirando. Então, era uma coisa muito desproporcional. Então, o impacto relacionado
sobre o meio físico nas áreas lavradas, ele veio desde da questão da retirada, né? Aquela, não tem mais proteção ao solo, o curso d'água, ele acaba se tornando diferente, tá bom? Por causa da questão da períodos de chuva, os sedimentos que são provenientes do meu material, o meu material ele não sai puro. Então, acredito que a maioria dos materiais eles não saem puros, então a gente tem que ter essa fase do beneficiamento. É um beneficiamento super simplificado, tá bom? Gente, a gente faz a retirada do minério com jatos d'água e etc. Faz aquele carregamento mesmo com uma PC, uma pá carregadeira, leva a uma malha, como se fosse uma peneira vibratória, e ali a gente consegue. Hoje em dia não utiliza mais mercúrio, é constitucional até então, tiveram algumas problemáticas envolvendo a questão do mercúrio. Hoje em dia, acredito que seja uma coisa nacional, que não posso usar, principalmente para material garimpável, que utilizavam muito para ouro, justamente por causa do grande impacto ambiental que tinha. Então, era uma coisa muito, muito agravante, né, diante do meio ambiente, até mesmo para as pessoas que estavam trabalhando ali, era uma coisa meio absurda. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estiver falando muito rápido, vocês podem falar, viu? Brisa, velho, eu tô com uma dúvida aqui. Sim. Tipo assim, acredito que a Zana possa responder também, eu sei. Se, por exemplo, você fez o estudo da área e tem, sei lá, castanheiras lá, como é que Uhum. é legal você é resguardado para tirar essa castanheira do lugar? Como é que faz? Então, sim, é muito boa a tua pergunta. Tem algumas áreas que elas são as áreas de proteção ambiental, né? Tem as UCs também, que são unidades de conservação. Então, se o meu empreendimento ele está dentro de uma unidade de conservação, que é onde a vegetação, por um exemplo, né, é uma dessas desses tipos aí, não perdi a palavra, eles não deixam, é inconstitucional, é ilegal, não pode, entendeu? Então, se minha área está dentro sei lá, de um local que é só castanheira, tu não pode simplesmente estar retirando aquele material, tá retirando aquela vegetação, é ilegal, o teu empreendimento ele não vai para frente, entendeu? Principalmente esse tipo de minerais garimpáveis, garimpo, diamante, casterita. O pessoal, ele tipo de minerais garimpáveis, garimpo, diamante, casterita, o pessoal ele tira de qualquer forma. Então, quando uma pessoa vem me procurar e fala, Brisa, eu posso estar retirando isso? É porque ali tem supressão vegetal, já foi retirado isso. O pessoal trabalha com madeira também em cima, e trabalha madeira, mineração, aí vira uma loucura. Então, quando a pessoa pergunta, eu analiso onde é que está a área da pessoa. Eu falo, gente, vocês já estão numa área de unidade de conservação, vocês não podem estar lavrando aí, vocês não podem estar retirando aí e nem fazendo esse desmatamento, que é um desmatamento descontrolado e ilegal, entendeu? Então, é por isso que a gente faz esse tipo de estudo. Esse estudo que eu fiz, ele é um relatório de controle ambiental, é um RCA. Mas acompanhado dele, eu fiz um PRAD, entendeu? Que é o de proteção das áreas degradadas, né? Por quê? Porque já estava sendo degradado aquele meio ali, entendeu? Então, quando tem esse tipo de situação, uma vegetação que tu não pode retirar, não pode mesmo, não tem para onde correr, a lei não nos permite, né? É uma coisa a ser conversada, no entanto, porque teve outras situações, que é uma coisa que a gente pode deixar para o final do nosso bate-papo, que é a questão da nova PLG, né? Aquela 3229 de 2004, sobre licenciamento ambiental, justamente em empreendimentos assim. Eles querem flexibilizar tudo. E é complicado, né? Eu não sei se respondeu a tua pergunta. Respondeu, velho. Se tiver, então, uma castanheira no lugar, eu não posso lavrar Se nada ali, no caso, né? se tiver vegetações que você olha e não pode, tipo vegetações, não só a flora como a fauna, entendeu? Então, se tiver algo assim,
não pode, porque pode ser patrimônio, entendeu? Então tem tudo isso. É que nem a questão de lugares próximos a cavernas, não pode, entendeu? Tipo, entendeu? Chegou uma situação comigo, no caso, foi hoje até, de uma cliente minha que chegou para mim e falou: "Ó, Brice, tem uma cachoeira ali próximo, tem muito ouro, tem muito não sei o quê." Aí logo que ela veio cachoeira, eu falei: "Não, mas não pode." Aí que a cachoeira é minha. Aí eu, sério? Aí como essa cachoeira é tua? Você entende? Então, são coisas que a pessoa tem que ter um conhecimento prévio, mínimo, entendeu? E muito desses empreendimentos de pequeno porte, não é um exemplo como a empresa que a Zani trabalha. A empresa da Zani é considerada como grande porte, entendeu? Esses pequenos mineradores, eles são os que mais são cobrados essas medidas mitigatórias e compensatórias, entendeu? Beleza, Cris, muito obrigado. Valeu. Gente, para dar continuação aqui, se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar alguma coisa sobre, Brice, eu já passei por isso, já fiz isso, aquilo, vocês podem abrir o microfone e a gente conversa. Aí, continuando aqui, o que a gente tem que fazer como medida mitigatória, nas áreas lavradas, né? Tem a questão dos acessos também dentro da nossa mineração. A gente não vai só lavrar e por onde que a gente vai fazer o carregamento, o transporte e a locomoção de pessoas. Então, a questão dos acessos também a gente tem que ter cuidado da abertura dos acessos, principalmente dentro de mata fechada, essas coisas, sabe? No caso, a abertura da frente do lavra, a gente já tá lá, como essa situação. O cara já tinha feito aqueles buracos que o pessoal fala que é o buraco, né? No garimpo. Já tinha feito uma abertura na frente do lavra totalmente descontrolada. Eu tive que analisar como é que eu faria para mitigar aquela situação em específico, entendeu? Que é o que normalmente acontece nesses garimpos ilegais e outros empreendimentos também, que não é só garimpo, tá, gente? Tem muito empreendimento de outros tipos de substância que a galera trabalha de forma ilegal, principalmente areal, que tem uma degradação ambiental absurda e descontrolada, que principalmente em leito de rio é uma coisa... tem uma modificação ali no leito do rio, na questão da gestão hídrica, então não é só garimpos e etc. Aí a gente voltando aqui também, tem a questão da área lavrada, né? Tem a questão também dos taludes, de acordo com o corte que tu tá fazendo ali, com a tua escavadeira ou a tua PC, tem que verificar. E como eles estavam retirando de forma desordenada, descontrolada, teve uma alteração significativa, naquele relevo, naquela topografia. Então é bem ruim assim quando você chega no local e tá tudo bem desmatado, bem descontrolado, as pessoas não têm informação. Uma das coisas que eu verifiquei é a questão da informação, sim. Tem muitas pessoas que trabalham com isso há décadas e eles não têm acesso à informação, eles não sabem para onde recorrer, quais órgãos procurar, quais tipos de profissional procurar, entendeu? Aí dando continuidade, nas áreas lavradas, quais são as medidas que a gente pode tá usando, né? A questão da revegetação, do retaludamento, da revegetação, da instalação de sistema de drenagem para estar retirando aquela água que fica, que parece um lago. Então, a gente tem que estar fazendo essa retirada com bombas. Eu cheguei a acompanhar de perto essa retirada. Aí também tem a questão da disposição dos meus resíduos sólidos. A gente pode também fazer, nesse aqui, eu sugeri fazer a revegetação dos taludes para fazer aquela cobertura vegetal, justamente para... eles falam, não é essa palavra, mas é como se fosse fortificar o solo, por causa que aquele solo ele pode sofrer erosão
de acordo com a entrada do clima, né, da alteração climática que a gente tem muito aqui para a região, principalmente na região norte. Então, o nosso clima ele varia muito, ou é inverno ou é verão. Então, a gente tem períodos que isso também pode acarretar com um problema, pode virar uma bola de neve, no caso. Isso dentro da lavra, tá, gente? Aí tem a questão também das áreas dos meus resíduos sólidos. É importante a gente fazer um redimensionamento de uma barragem de rejeito. Nesse caso, não era uma barragem de rejeito, eram lagos que já tinham sido formados dentro dessa mineração. Eu cheguei a participar lá do... Eu cheguei a ir lá, no caso, e lá era nítido que tinha que fazer aquela drenagem. Então, você fazendo essa drenagem, ou você pode também utilizar instalação de caixa de sedimentações, que é como se fosse uma bacia de sedimentação do meu rejeito, do material que eu não quero, do material que ficou ali, entendeu? Dentro do meu beneficiamento, dentro da retirada ali da minha lavra. Como é uma lavra muito... é muito simplificada, então tu não utiliza muitos equipamentos no teu beneficiamento. Então, todo o rejeito que eu retirava dali, eles jogavam para um local que virou um lago, e aquele lago eles poderiam ter usado uma bacia de sedimentação, ok? E aí também, nessa bacia de sedimentação, dentro desse empreendimento, eu sugeri também o tratamento das águas lixiviadas, né, em pilhas de estéreo. Tem como a gente fazer isso também. Aí nas áreas de infraestrutura e circunvizinhanças, as possíveis medidas que são cabíveis nessa situação é a captação e desvio das águas pluviais, captação e reutilização das águas utilizadas no próprio processo. Tem como a gente reutilizar aquela água. Como lá eles utilizam jatos d'água, a maioria das vezes, para fazer essa retirada e fazer essa separação, né, da minha substância. Então, uma das medidas mitigatórias nesse caso seria essa reutilização da água. E aí a questão também do tratamento dos meus resíduos sólidos. No caso dos meus resíduos, perdão. Que todo empreendimento, toda mineração, independente de ser pequeno, médio, grande porte, a gente tem que ter uma infraestrutura, né, dentro do nosso empreendimento, para onde vai ter o esgoto, o teu óleo, a tua graxa. Então, você tem que ter esse cuidado, sim, em relação a esse tipo de resíduo e como é que você vai fazer, como é que você vai tratá-lo. Então, isso também é uma medida mitigadora, fazer esse tratamento do meu resíduo diante desse empreendimento. Aí também, nessas infraestruturas, a gente pode, depois de desativado, ou ela ativada mesmo, a gente pode também estar fazendo as barreiras vegetais no entorno, na circunvizinhança. A gente pode estar fazendo também, entre outras coisas, só para não prolongar muito, tá bom, gente? Aí você pode passar, ó. Aí as medidas mitigadoras, elas são ela é uma prévia, né, para ele estar conseguindo se legalizar, ter aquela licença de operação. Então, é algo que já aconteceu. Então, eu tentei fazer um estudo em cima de uma atividade que já estava em operação. Então, teve que ter, além das medidas mitigatórias, também propostas com medidas compensatórias para a recuperação da área degradada. Então, foi aí que foi feita a elaboração do PRAD, tá bom? Aí foi possível estabelecer algumas opções para a recuperação daquele local. A gente se planeja de acordo, né, com a característica da área a ser reabilitada, a destinação daquele solo que a gente utilizou e virou como se virou montes, assim, não é nem rejeito, é só solo. O empreendimento tinha muito isso. Então, é interessante estar fazendo essa destinação do meu solo. Eu planejei fazer de forma para ir para fora do empreendimento, né? E
estabelecer algumas opções para essa recuperação. Aí, nesse caso mais específico, o processo de recuperação ele vai ocorrer de forma simultânea com a lavra. Como já tinha um avanço nessa lavra, já tinha um avanço nesse empreendimento, de forma irregular, no caso, impactando diretamente ali o ambiente, ocorrimos logo após a desativação das frentes de lavra. Então, era aquela sequência. Eu estava com a minha frente de lavra aqui, retirando meu material, mas quando eu desativava aquela frente de lavra, não tem mais minério ali, né? De acordo com o planejamento de lavra e da pessoa que já vinha acompanhando. Então, como não tem mais, então a gente desativou aquela frente de lavra, a gente tem que estar desenvolvendo simultaneamente aquela recuperação, entendeu? Aí tem a questão também tem muitos métodos que são utilizados para cava de pequeno porte e pilha de estéreo, que foi esse que eu citei anteriormente. Tem como fazer revegetação de talude, a questão da drenagem dos meus lagos, que são feitos que a gente vai retirando devido ao lençol freático, acaba vindo a questão hídrica, né? A água percola ali e forma esse lago. A cada cava abandonada iniciará um processo de recuperação topográfica também, e posteriormente a revegetação. Esse processo de recuperação topográfica, como proposta, foi a recuperação do solo, colocar o solo novamente, o que estava por ali, né, para não ter esse desgaste também do empreendimento, como era um local totalmente longe do centro urbano e etc. A utilização do próprio solo retirado para essa recuperação topográfica também foi uma proposta compensatória que eu utilizei. E, posteriormente, a revegetação. A gente tem, quando a gente fala da questão de medidas compensatórias ou mitigatórias, a questão da revegetação ela é muito importante como abordagem, porque a gente tem que fazer o replantio de qualquer forma, naquele ambiente que a gente está minerando, que a gente está fazendo a mineração. E dentro dessas propostas sobre as medidas de controle ambiental que foi feito nesse estudo, como estudo de caso, teve a elaboração de um cronograma. Você não vai fazer tudo isso em um mês. Então, você elabora um cronograma de acordo com a especificação da medida mitigatória ou compensatória. Aí, gente, é basicamente isso, né? Eu falei até demais. Tem muita coisa aqui que a gente pode tratar, assim, dentro desses estudos. São vários estudos ambientais, são vários planejamentos ambientais que a gente faz para tentar mitigar esse impacto ambiental dentro da mineração, dentro de outros empreendimentos, com certeza, mas a mineração atualmente é um setor industrial totalmente essencial, mas a gente precisa estar fazendo de forma correta e respeitando sempre o meio ambiente. Então, é a partir de estudos, de elaboração de projeto, de informações coletadas, que a gente consegue, sim, fazer essa mitigação e tentar caminhar junto com o pessoal do meio ambiente e com ele mesmo também. Gente, aí é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acredito que o que puder aqui a gente pode estar voltando. Mas basicamente é isso que eu quis trazer para você. Eu tentei trazer para vocês um estudo de caso para mostrar na real como que a realidade que a gente trata, né? Porque é muito simples eu trazer uma imagem aqui para você e mostrar de qual forma a gente pode estar abordando aquele cenário no impacto ambiental, como é que aquele impacto ambiental ele tá tratando ali junto com o nosso empreendimento. Então, a partir do momento que eu trouxe um estudo de caso, a gente consegue visualizar de uma forma bem pouca aqui até, porque esse estudo são 2 estudos que eu fiz, que eu faço, que eu trabalho, que é o PRAD, o RCA, que é o relatório de controle ambiental, tem o plano de controle ambiental, tem o EI, tem o RIMA. Então, são vários estudos que a mineradora tem que ter e dar respaldo, assim, entendeu? Para tentar diminuir e mitigar aquele impacto ambiental.
Brisa, Oi. queria que você contasse um pouco da sua experiência, tipo assim, o que que você acha quando a gente fala sobre lavra garimpeira e aí também legalização, certo? Você acha Sim, que sim. ainda a gente precisa melhorar muito na questão da legalização ou ainda existe um empecilho, sei lá, pode ser conhecimento das pessoas, pode ser até mesmo uma resistência quanto a isso? Você pode passar um pouco da sua experiência quanto a isso? Não, com certeza, Neres. Essa questão do garimpo é porque mineração, como a Zane falou anteriormente na apresentação dela, essa questão da mineração, ela tem um impacto muito grande, gente. Todo mundo sabe, isso é uma coisa que. Mas não é só a mineração. Tem outras atividades, tem os setores econômicos que impactam bem mais que a mineração, entendeu? Então, a forma de tratamento disso é que a gente vai lidar com esses impactos que diferenciam atividade para atividade. A questão do garimpo, eu tenho experiência com garimpo, já visitei alguns, até mesmo na época de faculdade. O impacto ambiental, ele é muito visível, né? Tem aquela questão, a priori, da paisagem, a gente olha ali, mesmo você não tendo conhecimento nas áreas, tanto da mineração quanto na área ambiental, você percebe o impacto ali que tem, entendeu? Desde a abertura de cava, a retirada da vegetação de forma irregular, o pessoal não sabe nem o que tirou, não sabe nem que vegetação tem ali para o replantio, porque toda a vegetação retirada, você tem que ter uma área específica para você estar fazendo esse replantio. Você não vai simplesmente tirar ali, pronto, retirei e é tudo isso. Toda mineradora, tanto pequeno porte, médio, grande porte, principalmente as de grande porte, que é uma coisa mais absurda ainda, porque tu vai tirar muita coisa para você estar fazendo tua frente de lavra, teu planejamento. Então você faz essa retirada e você tem que ter esse controle, entendeu? E na questão do garimpo, assim como outras minerações irregulares, principalmente de areia também. Eu queria muito ter um estudo de caso de areia, porque tem muito lugar que eu visitei. Eu já cheguei aí numa extração de areia. E tem também é muito visível a forma que está sendo tratado o ambiente, sabe? O pessoal não tem o mínimo cuidado de como está retirando. Eles querem saber de retirar. E partindo disso, da minha experiência, a gente percebe muito, eu percebo muito que isso é falta de informação. De fato, entendeu? Que a pessoa vai lá e fala, isso aqui eu vou tirar e é para eu tirar, e é isso. Principalmente essas pessoas que não têm informação. Então, hoje em dia, eu acredito que possa vir a melhorar, sim, com a questão da comunicação através da internet, de lives, de palestras. Tem pessoas que não tinham, eu tenho clientes que eu mando o link para eles verem, entendeu? Oh, gente, isso aqui vai ser bacana, vai ser importante para vocês estarem acompanhando de outros colegas. Então, essa questão da informação, ela ainda falta muito, entende? Então, mas também tem gente que é informada assim e faz por maldade. Então aí não é complicado. Brisa, boa noite. Boa noite. Com relação à mitigação dos aspectos que você comentou aí, eu tenho uma dúvida, eu gostaria que fosse esclarecida por você. Quando você fala do PRAD, quando você fala do EIA, do RIMA, né, que são documentos de extrema importância para o controle dessa degradação causada aí pela mineração, principalmente quando a gente fala de garimpo, né? Eu queria saber de você o seguinte, pouca experiência que eu tenho nessa área, eles são relatórios muito técnicos que dependem e demandam profissionais diferenciados para fazer esse relatório, o PRAD, o EIA, o RIMA. Como é que você lidar com essa questão, por exemplo, para avaliar tecnicamente cada um desses aspectos, bióticos, abióticos, especificamente, tecnicamente, como é que você lidar com essa questão? Wagner, é muito boa a tua pergunta. Ela é bem assim, tem como abranger bastante tua pergunta até. Mas a primeira coisa quando a gente faz coleta de informação, você pode usar dados de colegas, né, que já trabalharam naquela área, ou dados de informações no Google mesmo, ou de secretarias de meio ambiente.
Um dos projetos que eu fiz foi aqui no Pará mesmo. Foi uma empresa de tal cidade, então eu tive que coletar informações ali. Então, a partir do momento que tu coleta informação do meio ambiente, dos arredores ali, né, se é em área urbana e tudo mais, então os impactos, as informações, elas vão muito associadas a informações. Um exemplo, se a minha mineração é próxima a uma zona urbana, tem alguns impactos que são diferentes do que seriam uma não estar na zona urbana, entendeu? Então, essa coleta de informação, a gente faz o levantamento, pode ser em secretarias municipais, pode ser pelo Google mesmo, trabalhos anteriores de colegas ou outros profissionais daquela região, se você conseguir achar. Tem a Secretaria de Meio Ambiente, assim como outros órgãos governamentais, eles fornecem muita informação para a gente, tá? Isso aí eu fui aprender depois, porque eu não sabia onde coletar essas informações, aonde ter essas informações. Então, a gente acaba pegando, né? Depois, quando você consegue a primeira vez. Então, os órgãos também, um exemplo, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né? No nacional, no caso tipo, do estado, da federação, ela traz informações de recursos hídricos. Você precisa das informações de recursos hídricos para a elaboração desses programas, esses relatórios? Sim, você tem que saber se tem drenagem ali, entendeu? Se tem algum corpo d'água no teu subsolo, porque tu vai fazer aquela retirada do teu material e vai comprometer, sim, talvez, uma drenagem, um rio ali próximo, entendeu? A Zane até falou sobre que você tem que fazer essa verificação se tem rios, lagos ali próximo da tua mineração, porque quanto mais próximo, maior o impacto ambiental aos redores. Esse também é um órgão, também tem o órgão do IBAMA, e por aí vai. São pesquisas que você pode fazer sem sair de casa, mas tem as pesquisas que você faz em campo, você faz registro fotográfico, você pode fazer o levantamento com pessoas lá do empreendimento, entendeu? Pessoas que trabalham lá, que já são conhecedoras. Nesse caso, como as pessoas já tinham conhecimento, eu cheguei a conversar com um geólogo da área, porque a questão da geologia, ela é muito diversa, sabe? As informações são muito diversas. Eu posso ter informações da minha geologia na CPRM, no site deles, então, de estudos anteriores, e por aí vai. Então, é uma coisa muito abrangente. Eu espero ter respondido a tua pergunta, Wagner. Tem alguém para perguntar aí, Neres? No chat não, professor. Ainda não vi nenhuma. Tá, eu vou... Na verdade, não é uma pergunta, Brissa e Elisane. Primeiro, assim, parabenizar vocês pela explanação, tá? Vocês duas, foi muito bom. Né? E parabenizar também a Carajás Júnior, né, pela iniciativa. Eu acho isso louvável. E peço-se fortemente que vocês, não só agora na Semana do Meio Ambiente, mas vem aí, está próximo o Dia do Engenheiro de Minas, e mesmo não tendo nenhuma data especial, gente, continue fazendo esse evento, que é muito importante. Aí eu vi no Pico, tinha 40 pessoas, a maioria estudantes de Engenharia de Minas, isso é muito bom, né? Serve para quem está vindo, para quem já saiu, para quem já está quase terminando, enfim, serve para todo mundo, inclusive para a gente. O André está aí, assistindo, aprendendo. Né, André? Mas eu queria fazer, em vez de fazer uma pergunta assim, técnica, eu queria que você, como tem, inclusive, calouros aí, Brissa e Elisane, eu queria assim, que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês. Eu sei, eu conheço, assim, em parte, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, em linhas gerais, claro, não dá para detalhar muito, mas assim, eu sei, a Elisane, por exemplo, abandonou, para quem não sabe, um curso de medicina para vir fazer engenharia de Minas em Marabá. Quase a família dela deserda.
A Brissa também veio, né, de outro município, de outra cidade, né, fez o curso de engenharia de minas. Então, hoje a Elisane está na Alcoa, que é uma grande empresa de mineração. A Brissa optou pelo caminho da consultoria, né? Eu queria assim, que vocês, principalmente depois de formado, falassem assim, um pouquinho da dificuldade. Por exemplo, Brissa, não deu aquele frio na barriga de dizer, será que eu dou conta? Você, Elisane, chegou lá numa grande empresa, poxa, e agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu tenho conhecimento suficiente? Só assim, em linhas gerais, após a formação, os desafios e as dificuldades. Eu sei que todo dia a gente aprende, vocês aprendem, né? Mas, assim, no início, como é que foi? No início, após a faculdade, já que a gente não consegue abordar tudo dentro do curso. Era isso. Vocês puderem, em linhas gerais, falar, eu acho que tem muita gente que pode querer se Pode aplicar. começar aí. Bom, obrigada aí, professor, tá? Minha trajetória, como ele falou, ele sabe bastante coisa da minha trajetória. Agradeço aí os parabéns. Agradeço o André. Pô, o André tá sumido, cara. Nunca mais deu notícia. Professor André. Bom, no meu início de carreira, né? Eu comecei como estagiária na Alcoa e a primeira coisa que eu vou falar para vocês, talvez muitos dos calouros vai ficar, pô, sacanagem e tal, mas a visão que pelo menos a minha empresa tem é que a gente da Unifespa é virado, vamos dizer assim, porque como a gente teve bastante, pelo menos na minha época, tinha bastante dificuldade com relação ao mercado de trabalho, porque como a mineração veio muito de Minas Gerais, né? Então, sempre optava-se por engenheiros de Minas de lá. Até porque a primeira escola, né? A Escola de Engenharia de Minas surgiu, se eu não me engano, foi em Ouro Preto. Enfim, então, tem-se uma tradição de prezar por profissionais que são de Minas Gerais. Tinha-se, pelo menos. Mas aqui na minha empresa, esse olhar mudou bastante, porque a gente é muito mais virado, e eu agradeço muito isso aos professores mesmo, tipo assim, botar dificuldade. Acreditem, gente, às vezes o professor ser rígido, ou tipo assim, colocar na tua mão e falar assim, se vira. Cara, isso foi excelente para o meu desenvolvimento aqui, porque quando eu cheguei aqui na Alvoa, tipo, a gente tem muitos postos, tipo assim, se você precisar de uma coisa, vai, busca, e as pessoas te ajudam. Mas você tem que ter esse sentimento de se virar mesmo, entendeu? Buscar caminhos diferentes. Não necessariamente tudo vai ser técnico. Na verdade, eu acho que a parte técnica é o que a empresa menos se preocupa no início de carreira. Ela está muito mais buscando profissionais que tenham facilidade de lidar com pessoas, facilidade de lidar com problemas, situações de pressão. Então, assim, essa pressão que a gente sofre na faculdade, às vezes a gente fica meio puto, assim, meio chateado e tal, mas é fundamental para o nosso desenvolvimento profissional. Pelo menos para mim foi, e foi um diferencial meu aqui na Alcoa, que é justamente essa parte de eu ser muito virada, sabe? Saber me permear entre as pessoas. Confesso que, para quem conhece, sabe que, tipo, no início, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade com lidar com pessoas na faculdade, eu era meio chata, assim, bem chata. Eu entrei para Carajás Júnior, foi quando eu percebi que eu não sabia nada de lidar com pessoas, e foi quando eu comecei a melhorar esse aspecto, e isso contribuiu muito aqui para o meu início de carreira. E com relação ao medo, né? Eu tinha muito medo de errar, muito medo de falhar tecnicamente, principalmente. Porque quando a gente chega na área, tipo, é tudo muito. Claro que a gente se esforça, a gente estuda bastante, mas estando no dia a dia do trabalho, a perspectiva é outra. Então, assim, eu tinha bastante medo de errar, mas graças a Deus, com o tempo eu fui percebendo que esse desenvolvimento ele vem de acordo com o tempo mesmo, a gente não chega sabendo de tudo, e ninguém vai finalizar a carreira sabendo de tudo, porque conhecimento é uma evolução, e o desenvolvimento profissional ele é uma trajetória
contínua. Então, todo dia eu saio de casa e aprendo uma coisa nova. E então, assim, basicamente é isso. E como o Denis falou, em linhas gerais, é isso. Eu acho que é muito importante a gente ter mesmo essa pressão na faculdade, até para. Porque quando a gente chega no mercado, a gente é cobrado e não tem para onde correr, entendeu? Não tem como desistir do curso, não tem como voltar para os pais, porque é o teu emprego, é o teu sustento, então eu tenho que saber lidar com as situações difíceis mesmo. Então, é isso. Opa, a Zani tem uma experiência totalmente diferente da minha, mas de início, né, falando depois que, desde a faculdade, assim, inicialmente a gente basicamente os mesmos professores, né, eu agradeço todos eles, com certeza, pelo conhecimento, pelas informações adquiridas ao longo do curso. Professor Denilson, daí aí, pô, gente boíssima, me ajudou muito em algumas coisas. Professor André, tem outros professores também que atualmente eles não se encontram até mais na instituição, mas todos tiveram valores significativos e contribuições significativas, positivas, na minha formação, no percurso que eu escolhi, né, como engenheira de Minas. A Zani foi para o lado da mineradora, eu tive algumas oportunidades, sim, mas acabei ficando na consultoria mineral e ambiental, que a gente pode estar trabalhando. Atualmente como consultora mineral, logo no início eu não sabia muita coisa, são áreas diferentes mesmo. Quando tu entra numa mineradora, eu digo isso pelos meus estágios, quando eu entrei, é totalmente diferente a abordagem, o jeito que tu está trabalhando, como é que tu vai lidar nos setores ali de acordo com a atividade dentro da mineradora. A Zani sabe melhor do que eu. Então eu levei para um lado totalmente diferente, que a gente não aprende em faculdade, a gente não, definitivamente, são coisas que você não aprende como lidar com pessoas dentro da faculdade. Não tem uma matéria para isso, não tem uma matéria de como fazer algumas coisas voltadas para essa área da mineração. Na faculdade a gente aprende muita coisa assim, mas são voltadas para de fato a mineração em si, a mineração raiz, como atividades e etc. E a questão da consultoria para mim foi um baque, né? Porque tinha coisas que eu não sabia fazer. Eu falava, eu vou pedir ajuda para quem? Então, acabou que eu recorria para alguns amigos meus que já estavam, alguns colegas de engenharia também, e a gente trocava ideia, e não, a gente sabe fazer isso, a gente teve um conhecimento prévio na faculdade, a gente pode ter um conhecimento fora, sim, e foi aí, eu acabei peguei a consultoria, fui levando, atualmente eu trabalho com isso, sim, trabalho com pessoas totalmente diferentes, com clientes diferentes, com abordagens dentro da mineração diferente, desde como tu vai licenciar o teu empreendimento mineiro, entendeu? Até a última documentação que sai, desde como você vai estar requerendo uma área, como é que tu vai fazer uma pesquisa mineral. Alguns ensinamentos eu trago da faculdade, desde uma pesquisa mineral, você tem a tua abordagem em relação a isso, né? Porque isso daí é a parte que a gente aprende de fato na faculdade, mas você lidar com pessoas assim totalmente aleatórias, que você não sabe o conhecimento delas naquela área e etc. Foi muito difícil para mim, foi um dos meus desafios, foi essa questão da abordagem pessoal, né? Junto a pessoas diferentes, clientes diferentes, de regiões diferentes, porque atualmente eu não presto serviço só para o estado do Pará, eu presto serviço também para os estados, mas hoje em dia tem bastante gente que me liga, que procura informação, quer saber como é que eu faço isso, como é que eu trabalho naquilo, tudo dentro da mineração e do meio ambiente. Então, a minha maior dificuldade foi iniciar de fato, que eu não sabia a quem recorrer, eu não sabia com quem tirar minhas dúvidas, e a priori foi isso. E atualmente eu agradeço muito de estar trabalhando na consultoria, é muito gratificante. Tem lugar para todo mundo, sim, da engenharia. Atualmente eu faço pós-graduações voltadas a esse ramo da mineração,
como é que eu posso otimizar os meus processos junto aos meus clientes. Então, uma coisa vai pegando a outra e tudo mais. E, gente, é isso. O que eu tentei trazer hoje aqui para vocês foi um pouquinho desse serviço que eu presto, desses estudos, dessas coisas voltadas para a mineração e para o meio ambiente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, sobre profissão, até para a Zane, né, Zane? A gente tá por aqui. Obrigado pela resposta. Obrigado pela resposta, menina. Muito bom. Só para finalizar, Nery, se eu ainda estiver atrapalhando muito, você me fala. Tranquilo, você pode ficar à vontade. O fato de ser mulher atrapalhou em alguma coisa? Houve alguma situação assim diferente que, assim, qual o conselho que vocês dariam para as futuras engenheiras mulheres aí? Eu posso pra pegar finalizar, essa pergunta também, prometo não perguntar mais. Eu posso pegar a gancho na ideia do professor Denilson e, Brisa, como é que foi, tipo, para tu se adaptar ao contexto da pandemia? Teve muita mudança? Ah, sim, mas aí a pandemia está acontecendo, né? E é uma coisa muito ruim. A gente está se adaptando de uma certa forma a todo esse cenário negativo. Então, quando eu iniciei a consultoria com esses trabalhos e tudo mais, até mesmo uma apresentação dos meus serviços, foi no meio da pandemia. E aí o que eu utilizei? As ferramentas que eu tinha, gente, que é a internet, computador, celular, e eu montei uma página no Instagram. Hoje em dia as pessoas me procuram pelo Instagram, me procuram para conversar por lá, querem saber como é que eu faço até minhas artes e tudo mais. É muito, muito, muito gratificante tudo isso e saber que tem um retorno, sabe? Tem aquele feedback não só financeiro, o financeiro a gente não fala muito porque a gente passa uns aperreios, mas é tudo muito novo, é tudo muito bacana. E a gente tá tudo na mesma área, assim como eu como a Zane, só que são coisas totalmente diferentes, mais envolvendo a mineração. Então, na pandemia, eu consegui juntar todas as ferramentas que eu tinha e fui atrás, e me dei a tapa, a cara bater, né, como o pessoal fala, e consegui. Hoje em dia, eu tenho os clientes bons, eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas que eu nunca imaginei, sabe, pessoas que estão... Só que quando eu falar, gente, são pessoas, engenheiros que estão em alto escalão. O próprio engenheiro fala, não, mas tu também está no mesmo nível. Então, a gente acaba se adaptando e não se comparando, sabe? Tu tá fazendo um trabalho totalmente diferente, mas é o teu trabalho. E é isso, da forma que tu conseguiu e buscou aquilo, é tudo mérito teu. Assim como eu, como a Zane, como vocês, profissionais, como pessoas que não são da área também, independente disso. Então, na pandemia, eu tive que literalmente me virar, sentar a bunda na cadeira, pegar um computador, ver como eu poderia abordar as pessoas, ver como eu poderia fazer uma criação de marketing sozinha e, enfim, foi minha criatividade, foi pessoas vendo aulas, vendo outras pessoas trabalhando também, eu me inspirei muito. E é isso. Eu falo muito, foi mal. Bom, da minha parte, falando com relação à perspectiva de ser mulher, né? Eu lembro no início da faculdade, não sei se eu não sei se a Brisa chegou a conhecer ele, mas a gente tinha um professor que era o professor Leandro. Ele dava aula pra gente, eu acho que era na parte de administração. E era um cara assim que eu admirava muito, sabe? E ele tinha um modo de aula de abordagem diferente e que, mesmo falando sobre administração, a gente tratava sobre várias coisas já no quesito mercado. E uma vez eu fiz esse questionamento para ele, porque assim, eu sou pequena, né? Eu tenho 1,55 m, uma cara de criança. Eu falei assim para ele, professor, eu sou pequena, eu tenho cara de criança e eu sou mulher. Como é que eu vou conseguir me estabelecer no meio da mineração, que é um meio bem rústico, né? Assim, é o trabalho que a gente faz. Claro, existe setores e setores, né? Como a Brisa falou da parte dela de consultoria, então tem ramos e ramos dentro da mineração.
Mas, em linhas gerais, a mineração é um setor muito rústico. Você tem que, tipo assim, é um meio bruto, assim. E aí, a resposta que ele me falou foi assim, leve a sua técnica. Quando você conseguir passar que você tem conhecimento para as pessoas vão te respeitar, independente da sua cor, independente do que você é, independente de ser mulher. E é o caminho que eu busco até hoje. Aqui na Alcoa, nem tanto, assim, porque a cultura da empresa ela já trabalha muito nesse sentido de inclusão, desde mulher, LGBT, questão de cor, de raça, de religião. Então, assim, dentro da empresa é muito tranquilo. A Alcoa, assim, em geral, não tive problemas com alcoanos, mas em alguns momentos eu tive problemas com a terceirizada, que tem vários terceirizados aqui dentro. Então, em alguns momentos eu tive como eu posso dizer assim, a minha, o meu diploma questionado, sabe? Não ter levado muita credibilidade nas coisas que eu falava. Às vezes, por exemplo, assim, como a nossa labra aqui é terceirizada, então a gente faz o gerenciamento, né? E às vezes eu dava um direcionamento, tem que fazer tal coisa. Aí o cara disse, não, mas isso aí não dá, não sei o que, não sei o que. Só que eu tô falando que pra fazer porque tinha um fundamento para aquilo, né? E aí o que eu tentava fazer, o que eu tento fazer é justamente isso, mostrar que eu tenho um conhecimento técnico suficiente e que eu tenho uma postura que eu não tô fazendo, eu não tô aqui à toa, entendeu? Não tô ali só para ganhar, como a Brice falou, né? Ganhar dinheiro, gente, acredite, quando você tá no meio profissional, é algo assim, claro, a gente busca ter retorno financeiro, mas no dia a dia, do dia do trabalho, você vai pensar ali no seu desenvolvimento profissional, entendeu? No seu posicionamento. Então, eu levo muito a sério meu trabalho. E é a forma como eu levo, assim, para tentar driblar esse tipo de situação. Obviamente que acontece, mas eu, particularmente, eu não me deixo abater. Eu sempre me posiciono muito firmemente, assim, tendo uma postura o mais profissional possível, sabe? Até porque se eu me descontrolar, por exemplo, ou se eu me sentir muito chateada e chorar, ou se eu me sentir muito chateada e bater boca, vai mostrar que eu sou, de certa forma, frágil, abalável. Então, eu sempre busco aí ter uma postura meio bem polida e para não abrir brechas para questionamento. Então, assim, aí já enfrentei esse tipo de situação, mas graças a Deus foi muito pouco, muito difícil isso acontecer. E ao longo do meu caminho tem acontecido menos. Porque agora as pessoas já conhecem mais meu trabalho, já estou mais fundamentada dentro da minha área, né? Mas é isso, assim, o conselho que eu dou não ligue para isso não, até porque quem tá errado é a pessoa, entendeu? Se a pessoa fez esse tipo de questionamento, ela é errada, pode ter certeza disso. Não é porque você é mulher, não é porque você é gay, não é porque você é negro, ou qualquer que seja que vai diminuir o seu trabalho, entendeu? Então, não leve isso para si, não absorva, e siga o seu caminho. Essa pessoa, ela tá totalmente fora do que tem que ser, entendeu? Tá fora do padrão. Então, não absorva isso. Pegando a mesma pergunta, né, que eu acabei não respondendo, a Zani é um pouco privilegiada em relação a isso. Tem situações ruins, claro, acho que a mineração sempre teve aquele questionamento do tipo, mulher na mineração, sabe? E hoje em dia a gente aborda que mulher, ela trabalha onde ela quiser, e é isso, gente, é como qualquer outra pessoa. Só tem umas diferenciações, então a gente não pode fazer nada. E a Zani comentou, né, dos terceirizados e tudo mais. Para você ter uma ideia, no caso, eu sou a galera que fica dentro da terceirizada, sabe? Eu fico lá com a galera que é muito mal educada. Já passei por umas situações que, não generalizando, claro, gente, eu já passei por situações muito positivas, assim como eu passei por situações extremamente desconfortáveis e negativas.
Uma situação que eu passei foi a pessoa me questionar se eu era engenheira de prestação de serviço, falar, nem olhar na minha cara, sabe? Um homem não olhar na minha cara, uma equipe de pessoas não olhar na minha cara, pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu ser engenheira. Então, para mim, isso poderia ter me desestruturado, ou eu poderia ter ficado mal com a situação, mas o que eu sempre falo para as minhas amigas, até para mulheres em geral, é você enfrentar isso, porque você está como igual ali, entendeu? Então foi o que eu fiz, eu acabei falando, não fui grossa, a gente não precisa ser grossa, não precisa ser mal educado quando a gente passa por um tipo de situação dessa. Infelizmente, a pessoa que é assim, então a gente não é sujeito a descer para o mesmo patamar da pessoa de falta de educação. Então, quando eu fui abordada dessa forma, eu só me portei, né, de forma do tipo, gente, eu sou engenheira daqui, eu sou engenheira de Minas, eu vim prestar o serviço para vocês. Se eu não puder falar com um superior, eu vou me retirar do local e vou entrar em contato com quem me contratou. Aí a pessoa ficou toda, sabe, o cara ficou todo, não sei o quê. Aí um dos meninos lá que estava na equipe falou, olha, você me desculpa e tudo mais. Isso foi uma das situações que eu passei. Teve outra situação que o cara ficou me chamando de menina, sabe? O que? A gente tinha a mesma idade praticamente, o que? O cara era velho, entendeu? Então, são situações desconfortáveis, sabe? Eu não, em nenhum momento eu fui grossa com ele, ou abordei de forma diferente. Eu não sei se ele estava incomodado com o tipo de abordagem ou o tipo de conhecimento que eu estava passando. Porque quando eu chego com os meus clientes ou qualquer situação, eu vou falando logo da situação, eu vou abordando a pessoa de forma construtiva e positiva, né? Que foi uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vivência, da minha carreira. Então, talvez a pessoa, eu acredito sim que a pessoa ficou incomodada pelo meu conhecimento. A pessoa ficou assim, mas como é que você sabe disso? Eu já tive clientes que me abordaram de forma técnica, sabe? Coisas da mineração, coisas que não faziam nem sentido. Eu fico assim, eu recebo de forma muito positiva esse tipo de. É como se fosse um confronto, né? Do tipo, ela é mulher engenheira, provavelmente não sabe coisa nenhuma, eu falo palavrão, mas, né? Ela não deve saber nada. E o último cliente, que foi essa semana, ele chegou a me abordar para perguntar coisas técnicas, galera, técnicas. Como é que Fica tira isso? testando, né, Bri? É uma coisa absurda, como se eu não soubesse. É uma coisa muito louca esse negócio da mineração. Eu acredito que não seja só mineração, e outras atividades também, né? Que se a mulher sabe mais que um cara, parece que é uma afronta, é uma coisa, sabe, absurda. Não, gente. Eu acho que deveria sim ser uma coisa igual, é igual, entendeu? Então, quando a pessoa vem te abordar até o que você conhece, que foi o que eu passei essa semana, do cara perguntar como eram os meus conhecimentos de acordo com aquele tipo de substância. E eu fui falando, eu não vi ruim no que ele estava conversando comigo. Só que a partir do momento que eu percebi o que ele estava fazendo, aquilo me incomodou, porque ele estava fazendo de forma proposital e desnecessária. Mas eu tento manter uma postura, né? Porque é isso. São situações que mulheres, sim, passam todos os dias. E toda hora, todo minuto, e é uma coisa chata. E a gente tem que estar mudando isso, sim. Se você está na mineração, se você é mulher, não se deixe abalar com isso, não leve isso para casa, sabe? Isso é coisa ruim. Então, você tem que saber o teu comportamento ali, você tem que saber o seu lugar, e o seu lugar é onde você quiser. E é isso, gente. Deixa aqui a minha gratidão. Qualquer coisa é isso, né, Zane? Teve uma vez que o cara falou assim, eu falei, não, tem que fazer tal coisa, né? Aí ele falou assim, quem é você que fala isso? Eu tenho 25 anos de mineração, tu saiu da faculdade agora, não sabe nada. Então, assim, a gente tem que justamente isso que a vez falou, a gente tem que saber absorver na hora, né, e ter uma postura mais polida possível, porque se tu for entrar na mesma linha baixa desse tipo de pessoa,
é perca de tempo, é gasto de energia que não vai te trazer benefício nenhum, não vai mudar nada da sua vida. Então, tem que fazer essa postura mesmo que a Brisa Com falou. certeza, Zani. E é aquela situação, sabe, que são comportamentos que não faz sentido. Tu tá fazendo teu trabalho ali, você tá prestando o teu serviço e a pessoa vem com uma abordagem assim, como você falou, o cara chega contigo, eu tenho 25 anos de experiência. Que bom para você, muito bom para você. Me passa um pouco, entendeu? Porque se eu tenho 1 ano, 2 anos de experiência, meses de experiência, que bom para mim também, entendeu? São coisas, são vivências diferentes que as pessoas deveriam sim entender. Cada um tem o seu tempo, eu posso ter 2 anos de experiências, mas sim, eu posso me equiparar hoje em dia com uma pessoa de 20 anos de experiência. E é isso, gente, eu posso até ter mais conhecimento que a pessoa, assim como a Zani está lá na empresa, ela pode ter mais conhecimento que uma pessoa que é sênior, que um gerente, nunca se sabe, né, Zani? Calma, Brisa. Mas de dica, eu vou até colocar aqui o nome no chat. Eu, particularmente, não gosto muito de livros da área de, como eu posso dizer, comportamental, né? Assim, geralmente esses livros da área executiva, eles são um pouco meio que autoajuda, então não é um modo de aprendizado que eu gosto. Mas tem um livro que eu li e ele, assim, é excelente. É um livro excelente, excelente mesmo, muito embasado cientificamente, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse é um livro muito bom e que me ajudou muito, sabe, no meu início de carreira, assim, para eu saber lidar com situações como essa e ter a postura necessária. Não só como essas, como entre outras, até porque quando vocês vierem para o mercado, vocês vão perceber que... Dani, mas você ainda conseguiu ter um respaldo de uma literatura. Eu fui na porrada mesmo. Daí você ainda teve um... Eu vou até ler isso daí, porque olha... Mas é muito bom o que você falou. No chat. Mas é isso, pessoal. Gente, é isso. Quem tiver alguma dúvida em relação